Olá, no programa Vida e Companhia de hoje vamos falar sobre o que faz um perito, como desenvolve a sua função, os bastidores do trabalho e também as curiosidades da área. Muito bem, para isso eu recebo aqui, nos estúdios da Rede Alesp, a perita Raquel Sintra, que vai explicar melhor para a gente o papel de um profissional como esse e comentar também sobre um dos seus estudos mais conhecidos, a perícia sobre documentos relacionados ao presidente Juscelino Kubitschek. Raquel, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Sérgio. Tudo bem. Prazer Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que tem o prazer de receber você para explicar para a gente o que é, um perito. Bom, o perito, ele é um auxiliar da justiça. Então, ele vai auxiliar os operadores do direito, quer sejam os advogados ou o juiz, a tomarem a decisão deles dentro de um processo. Então, existe uma dúvida a respeito de um assunto que não é do direito, e aí eles vão se valer desse perito para explicar o fato. Eu sou médica, então eu faço perícia médica. Dentro de um processo, tendo uma dúvida sobre um fato médico, chama um perito. Mas pode ser de engenharia, Sim. Pode ser um perito contábil, psicólogo. Então, tem várias áreas que podem atuar como peritos. E o perito, a pergunta que a gente quer ter a curiosidade, porque inclusive eu até li, mas eu vi a parte, deve ter alguma parte ou área técnica que você faz, mas é necessário você ter nível superior para ser um perito. É necessário. Independentemente da área que você vai exercer, seja criminal, seja contábil, seja médica, enfim. Sim, a perícia ela é em nível de pós-graduação, então você precisa ter uma graduação em alguma área. Aí o que a gente tem que entender é que são vários tipos de perito. Então, por exemplo, eu posso ser um perito oficial, que é um perito concursado. Como, por exemplo, os médicos legistas e os peritos criminais, que fazem as perícias criminais, que a gente vê na TV, nos jornais. Eles são peritos oficiais, eles prestaram um concurso público, foram aprovados e tomaram posse em um cargo. Dentro dos peritos criminais, por exemplo, que tem várias áreas de formação, pode ser biomédico, pode ser farmacêutico, pode ser engenheiro, então tem várias áreas. A gente pode atuar também como um perito nomeado pelo juiz em algum processo. E aí, a gente, se o juiz tem o direito de ter o perito dele, da confiança dele para esclarecer o fato, as partes também podem. Então, esse perito, que as pessoas chamam de perito particular, na verdade, o nome correto ele é assistente técnico, ou da acusação ou da defesa, Então, quer dizer, vamos lá, para a gente entender melhor, o telespectador também, o juiz pode determinar um perito para aquela determinada situação, naquele determinado caso, mas as partes também podem... Isso, tanto quem está acusando como quem está sendo acusado, que a gente chama de partes do processo, podem ter um perito da confiança deles, que esse é o assistente técnico. Tá, mas e aí? Aí na hora do embate, a perícia do juiz, determinado pelo juiz e o perito das partes. Aí é o que a gente fala que é uma arte, Porque cada um dos peritos dentro do processo, ele vai elaborar um documento que vai entrar nos autos, porque todo processo é um documento, então vai virar um documento de alguma forma. E a gente vai argumentar a respeito daquela teoria que a gente criou. Então, o perito do juiz vai fazer a argumentação dele, e aí o perito de um lado e o do outro vai fazer a contra-argumentação. E o juiz e os advogados, eles vão ler todas essas informações e o juiz vai chegar na conclusão dele com base nessa crítica dessas leituras todas. Então, ele pode concordar com o perito dele, ele pode chegar à conclusão que não, que o assistente técnico está falando parece que faz sentido, e eu então discordo do meu perito, de alguma forma. O juiz, ele não está preso ao laudo. Ele pode refutar o laudo no todo ou em partes. Então, não é porque o perito falou que o juiz sempre concorda. Ele pode, de alguma forma, discordar. Pode, desde que essa discordância seja fundamentada. Então, esse é o papel do assistente técnico. Mostrar o fato, mas de outro ponto de vista, Como se fosse aqui o juiz está vendo de cima, porque ele é imparcial, e aí um está vendo daqui, o outro está vendo dali. Então, a sombra fica diferente. Mas aí você faz todo esse trâmite aí em relação ao perito que foi designado pelo juiz e o perito das partes. Vamos lá. Aí, para chegar a uma conclusão, porque você falou, o juiz é imparcial.
Isso. Aí o juiz, o que eu sempre ensino em aula é, os peritos, eles devem, independente se eles são os do juiz ou os assistentes técnicos, eles vão argumentar como se fosse uma tese de doutorado. Então, com base em ciência, vão fazer referência a artigos científicos, à literatura. E a ideia é que esses laudos, o destinatário do laudo é um operador do direito. Então, esse laudo ele não pode ser escrito exclusivamente em linguagem técnica, porque em uma das partes do laudo, que é a discussão, o perito ele tem a obrigação de explicar o raciocínio dele. E aí o operador do direito, quer seja o juiz ou os advogados, eles vão ler tudo isso e, se o laudo está bem escrito, eles vão entender o que está sendo dito. E aí eles vão conseguir criar a convicção deles. E mostrar que ou vai para um lado ou vai para o outro, ou para nenhum dos dois, né? Pode ser. Então, é uma argumentação técnica e aí também, né, para ganhar ou perder o processo, ainda depende da atuação dos advogados, né? Aí tem o lado, né, já do outro profissional, que são os advogados. Como é que surgiu em você esse interesse de ser perita, de ter essa profissão? É uma excelente pergunta. Eu sempre falei desde criança, e eu não sei precisar com que idade, que eu queria ser médica. Os meus pais são médicos, né? E aí, com uma idade bem pequenininha, assim, uns 7, 8 anos, eu comecei a falar que eu queria também, de alguma maneira, que eu queria continuar sendo médica, mas de alguma forma auxiliar o direito. Né? Claro que eu não falava com essas palavras, né? Eu era uma criança de 7, 8 anos de idade. Lógico. Mas aí depois eu fui, com o passar do tempo, entendendo que aquilo que eu queria fazer era perícia, era medicina legal. E quando eu fui fazer faculdade de medicina, eu já tinha certeza que o que eu queria fazer era isso. Então eu fui fazer a faculdade de medicina já pensando em ser médica perita. Quando você foi fazer faculdade, você já tinha certeza que você queria atuar na área da perícia, ser já perita? Tinha certeza. Eu nunca quis atuar em outra especialidade médica. Então eu sempre quis fazer o que eu exatamente faço hoje, né, que é atuar como perita. Aí, quando eu entrei na faculdade, ainda não existia residência de medicina legal no Brasil. Então, eu não sabia ainda como que eu ia chegar lá, porque não tinha essa residência. Mas quando eu estava no meio da faculdade, aí abriu a residência aqui no Brasil e aí eu pude fazer minha formação aqui e tudo mais. E você atuou como perita do Estado por um tempo, né? Atuei por 4 anos e meio. Hoje você tem tua própria empresa. Isso, hoje eu atuo exclusivamente como assistente técnica, né? Então eu sempre sou contratada de uma das partes para atuar dentro daquele processo, né? Já atuei como perita oficial ou como perita nomeada em alguns casos, mas hoje eu prefiro atuar como assistente técnica. Quer dizer, você trabalha para os clientes. Isso. Seria isso. Claro, né, tem toda a parte ética da nossa profissão e o que a gente faz na minha empresa, a gente olha o processo por processo, e a gente só aceita trabalhar no caso, né, com os nossos limites técnicos, e a gente passa isso para o cliente. Se ele aceitar, ok. Se ele não aceitar, ou se a teoria que está sendo criada tecnicamente não é sustentável, a gente nem passa o orçamento. Porque a gente já entende que a nossa atuação ali é muito limitada, né? Então, a gente tem alguns entraves, eventualmente, né? E existem algumas situações que o perito, ele também não vai poder atuar. Se ele for o perito judicial, né, o perito de confiança do juiz, como, por exemplo, situações em que ele vai perder a imparcialidade. Então, se o processo é contra alguém que é do rol de conhecimento deles, né, amigo, ou alguém que ele não gosta, alguém que ele deve ou deve para ele, tudo isso, de alguma forma, vai pôr a imparcialidade desse perito à prova. E aí, aquele documento que ele vai elaborar, as pessoas vão duvidar do que está escrito lá, e não pelo conteúdo, né, mas por outro motivo. Então, é importante que ele não atue, porque ele não vai conseguir auxiliar a justiça, pode ser que atrapalhe um pouco. E aí, o nosso objetivo primordial é auxiliar a justiça, né? Perfeito. Claro, a gente tem muitas profissões, né? Na vida da gente, que você tem um dom, né? Eu não estou dizendo que a perícia ou o perito precisa ter um dom, não. Você já disse que desde pequena você já sabia o que você queria ser, né, ou fazer na tua vida. Mas o perito ele tem que ter pelo menos, ou não digo dom, mas uma perspicácia um pouco para poder exercer essa profissão, porque são detalhes mínimos ali, né?
que você tem que... Eu digo no caso, ou criminal, né, que são mais fortes, ou no caso até do perito criminal, do perito da área médica. Né? O perito ele precisa ser um grande curioso, porque ele vai procurar os elementos naquilo que ele está pesquisando, né? Quer seja um processo em que ele vai fazer a procura em documentos, quer seja um local que ele vai procurar as evidências. Mas ele precisa ser um curioso, nato. E ele precisa ser uma pessoa livre de qualquer ideia pré-concebida, porque ele tem que chegar no lugar, ler essas informações, vamos assim dizer, né? E dali ele criar a teoria dele. E se a gente chega, às vezes, com ideias pré-concebidas, a gente pode se contaminar e não necessariamente chegar à verdade do que aconteceu, né? Então, a gente precisa estar livre para pensar tudo isso. E precisa ser um estudioso, né? Porque a gente precisa estudar muito para conseguir analisar... Estudioso e curioso, né? Analisar tudo então, aquilo que a gente precisa. Você já teve algum caso, assim, que você atuou, que foi marcante na tua carreira, na tua profissão? Olha... Eu atuei já em muitos casos, faço perícia há muitos anos, né? Mas acho que o caso que a gente não esquece e que foi importante, assim, pessoalmente falando mesmo, é o caso do Juscelino Kubitschek. Que é um caso que, querendo ou não, como disse um dos meus primos uma vez, a gente atuou e escreveu o nome na história, né, de alguma forma, porque a gente fez uma análise dentro do processo a respeito de toda a documentação que existia lá, a documentação médica, né? E a gente mostrou algumas conclusões para o Ministério Público, para que o juiz pudesse chegar nas conclusões dele. Né? Então, esse caso foi bastante importante para a gente. Isso eram documentos, né, da época? Isso, a gente analisou os laudos oficiais, então a gente teve acesso aos documentos da época, aos laudos do médico legista que examinou o cadáver, tanto do Juscelino quanto do motorista dele, que era o Geraldo. A morte dele foi quando, a gente lembrou? Foi em 1976. 76. Agosto de 1976. Então, vai fazer aí quase 40 anos. E a gente analisou todas essas documentações e a gente foi atrás também de ver como que as coisas eram na época dos fatos, né? Para a gente também não poder falar assim, olha, o perito não fez tal coisa, mas aquilo não existia. Não existia. Então bom a gente foi até atrás saber da tecnologia, como é que... de tudo que existia na época. A tecnologia depois. Porque na época você não tinha, né, o material, as condições, a tecnologia que você tem hoje, né? Isso, na época existiam pouquíssimas coisas, alguns IMLs que a gente tinha radiografia, mas nem eram todos. Então, a gente tinha uma tecnologia limitada, né? Hoje, a gente tem muito mais tecnologia. Então, a gente tem tomografia, a gente tem dentro dos laboratórios, então, uma tecnologia vasta para poder usar. Temos os exames de DNA e tudo mais. Então, isso foi muito bom. E com a internet também e tudo isso, a gente tem um acesso às informações muito melhor. Então, para a gente poder fazer a nossa discussão, ter acesso aos artigos científicos, tudo isso também melhorou bastante. Então, dentro disso, né, hoje, na tecnologia de hoje, que foi feito toda essa análise dos documentos que vocês fizeram, teve alguma situação em que teve alguma coisa ali que foi diferente do que foi feito na época? Não, ali o que tinha que na época, o Código de Processo Penal, vigente na época, dizia que tinham que ter 2 peritos assinando o laudo, né? E tinham algumas etapas que eram preconizadas a serem feitas. E a gente pode não fazer a abertura da cavidade craniana ou do tórax, do abdômen, está previsto no Código de Processo Penal, só que não foi feita a abertura da cabeça. E isso gera uma dúvida até hoje. Será que houve um mal-estar súbito? Porque foi um acidente, né? Isso, houve um acidente. Hoje ainda existe uma discussão a respeito do caso, não da parte dizem médica. Uns que foi atentado, outros dizem que foi... Bom, isso... Teve um outro perito, né, nesse processo que analisou essa parte. Nós analisamos a parte médica. Sim. Da parte médica, o fato é que o motorista e o Juscelino morreram do acidente, do trauma. Agora, como que o acidente se deu? Se ele se deu porque houve alguma adulteração no veículo, ou aí a gente já alguma sabotagem, alguma coisa? Isso a gente não tem como dizer hoje.
né? Mas essa é a dúvida que paira no momento, né? Porque acho que esse ano que eles começaram a rediscutir esse caso. Então, a gente não tem essas dúvidas do caso do Juscelino em relação ele teve um mal-estar súbito? Não sabemos, mas não temos como saber. Então, não adianta fazer muita coisa. Né? Agora, eles vão rediscutir, talvez, essa parte da perícia dos veículos. Que já é uma outra... Já é outra área de conhecimento. Não é... Que é uma perícia também, que sim. de engenharia, né, e tudo mais, envolvem outros conhecimentos. Ali eles fizeram... Quer dizer, você já vê mesmo, falou agora, tá vendo? Já é um outro tipo de perícia. Isso. E aí envolve todo um conhecimento técnico, por exemplo, de troca de energia cinética, né, da angulação da curva e tudo mais. Quando a gente está dentro da perícia, a gente entende algumas coisas, né, mas ela foge ao meu conhecimento nesse sentido, né. Eu entendo um pouco do que precisa ser feito, mas eu não sei fazer. Mas dentro mesmo da parte médica, né, da perícia médica, isso é que eu queria entender um pouco melhor. Se no laudo, pelo laudo que você teve acesso, que você, né, provavelmente analisou, foi feito todo uma... Teve alguma coisa que ficou para trás, que não foi feita exatamente por causa da época, por não ter a tecnologia que se tem hoje? Olha, se ocorresse um acidente dessa monta, né, hoje, provavelmente os cadáveres seriam, no mínimo, radiografados e talvez, dependendo do Instituto Médico Legal, né, de qual unidade eles fossem deslocados, eles também seriam tomografados. Então, o que na época não era possível, né? E eu acredito que hoje, por conta de tudo que a gente já viveu, muito provavelmente o médico legista não deixaria de abrir a cavidade craniana, né? Mas a gente tem que lembrar também O que na época não foi feito. O que na época não foi feito. Mas a gente também tem que lembrar que a gente estava num governo diferente, que existia uma opressão, que existiam outras coisas que talvez possam ter interferido de alguma forma. E que aí a gente vai fugir completamente ao nosso controle, né? Então, a gente não sabe isso, né? Se houve alguma interferência. O trabalho de um perito, ele envolve riscos, Raquel? Se sim, você já teve alguma situação como essa? Envolvem alguns riscos, porque como a gente vai chegar a certas conclusões dentro de um processo, e às vezes isso pode envolver dinheiro, ou pode envolver alguma prisão de alguém, alguma coisa nesse sentido, as pessoas... Você já passou por alguma situação delicada em relação a isso? Já passei por algumas. Mas às vezes as pessoas podem tentar subornar o perito, né, querer que ele troque a conclusão do laudo de alguma forma. E o que a gente tem que ter muita confiança no nosso trabalho e segurança naquilo que a gente está fazendo. Porque aí a gente não vai ter dúvida, né, e não ceder a esse tipo de pressão, né, porque é muito complexo, mas é muito difícil. Então um perito também pode passar por um suborno? Pode. Existem aí algumas notícias que eventualmente aparecem, inclusive de médicos, né, que são as notícias que eu presto mais atenção, de que às vezes recebem propina e para conclusão de laudos e tudo mais, e acabam sendo presos, né? Então existe isso eventualmente, né? Mas não é frequente. Não é frequente. Raquel, como é que você garante, no caso aí, a imparcialidade de um laudo, né, pericial? A ideia, se a gente pensar, por exemplo, num caso de erro médico, né, eu preciso olhar, na análise que a gente faz, eu vou olhar tudo aquilo que o médico que estava atendendo aquela pessoa naquele momento sabia e como que ele conseguiria usar aquela informação que ele tinha. E aí, com isso, eu consigo mostrar quais são os possíveis caminhos que ele poderia ter. O que não dá, às vezes, é para usar a informação do final, porque ele ainda não tinha. Né? Ele não tinha aquela informação aconteceu 2, 3 dias depois, então ele não podia usar aquilo para tomada de decisão naquele momento. Né? E ter muito claro qual é o nosso papel dentro do processo. Né? Então, se a gente estiver falando de um homicídio, eu estou fazendo um exame necroscópico, eu tenho que ter plena convicção de que o juiz precisa do maior número de elementos possível para que ele possa julgar aquele caso e para que quem cometeu aquele delito, de fato, seja apenado. E se eu não der o maior número de elementos, aquele laudo ele vai se tornando mais frágil. Então, eu tenho que lembrar desses detalhes
para conseguir mostrar o maior número possível de elementos para que os operadores do direito possam fazer com excelência o papel deles. Até porque, né, Raquel, você me corrija se eu estiver errado, né? Eu digo assim, nessa área, nessa profissão, né, a profissão do perito, né, que você vai analisar ali tudo, cara, você pode livrar, no caso criminal, uma pessoa, você pode também acabar com a vida dela, né? Destruir a vida de uma pessoa. Exatamente. A hora que a gente decretar alguma coisa, né, de chegar em alguma conclusão no nosso laudo pericial, dali para frente decisões são tomadas. Então a gente tem que ter muita segurança daquilo que a gente está falando, porque essas decisões precisam ser adequadas, né? E elas precisam ser concretas. Não, até porque o juiz, como você disse, o juiz é que vai decidir ali, mas um laudo errado, um laudo mal feito, além dos advogados, claro, como você falou há pouco, tem também o lado dos advogados, que são os defensores, né, e tem os promotores, enfim, né? Além disso, você pode destruir a vida de uma pessoa. Um laudo desse errado. Olha, eu vou dizer que nem só na área criminal, porque na área criminal um laudo errado acho que é o pior lugar, né, para estar errado. Mas se a gente tiver um processo de erro médico em que o perito fale, também, claro, ou que teve um erro que não existiu, ou que não teve quando existiu, né, os dois erros são possíveis, ele também vai ser muito ruim. Né? Então, errar para qualquer um dos lados é muito complexo, porque a vida das pessoas é que está em jogo, né? De um profissional ou de alguém que vai ser preso, né? Então, essas consequências... E é por isso que o perito precisa ter noção do papel dele dentro do processo, né? Para que ele faça o trabalho dele com toda essa riqueza de detalhes, muito bem embasado cientificamente, para tentar minimizar a ocorrência de erros. Porque há uma série de circunstâncias, né? De acontecimentos que vão levar, claro, a decisão de um juiz, né? Até também na parte médica, também de um erro médico, como você acabou de citar, né? Na parte também, né, de não só criminal nem médica, mas contábil, que você pode também... Né? Pode errar um cálculo. Um cálculo, exatamente, fazer a pessoa perder ali tudo. Bom, enfim, tudo isso leva o juiz... a uma consequência muito grande em relação ao trabalho de vocês, ao trabalho de um perito. Né? O juiz, quando ele vai tomar a decisão dele, né, ele vai sentenciar o caso, ele tem uma vasta documentação para analisar, né, para criar o que a gente fala, para criar a convicção dele. Né? Então, o laudo é um desses documentos, né? Então, não é o único. E por isso que a argumentação que a gente coloca dentro desse laudo, né, do assistente técnico de um lado, do outro e do próprio perito, ela é importante, porque a hora que o juiz lê tudo isso, se ele está entendendo de fato o que está sendo dito, ele consegue entender, não, eu concordo mais com essa argumentação, concordo menos com aquela, então acho que o caminho é esse. E aí, na hora que ele elabora a sentença dele, ele consegue explicar como que ele chegou naquela conclusão. Então, é muito importante essa segurança mesmo de falar, né? E se preocupar com a qualidade técnica do trabalho que o perito está executando. Não importa qual a área do perito, né? Porque a consequência pode ser desastrosa, né? Então, é bem preocupante quando há algo errado. Sem dúvida. Ave Maria. Quais são as habilidades, né, que são indispensáveis para quem quer seguir nessa área? Olha, é importante que seja uma pessoa que goste de estudar, porque a gente tem que estudar bastante para poder escrever os nossos laudos. Tem que ser uma pessoa que goste de escrever também, porque a nossa argumentação ela vai num papel. Tem que ser meio jornalista também, tem que gostar de escrever também. Mas tem que gostar de escrever algo específico. E aí eu faço uma brincadeira que enquanto perita médica, eu traduzo do medicinês para o juridiquês, que é a língua que o juiz vai falar. Sim. Então, tem que ser alguém que goste de fazer essa tradução, esse meio de campo, de levar a informação para alguém que não tem a mesma área de formação. Né? E aí, conseguir colocar isso no papel. O que as pessoas, geralmente, elas não sabem, Raquel, sobre essa profissão? Olha, a maior parte das pessoas acham que o perito, né, que ele só vai para a rua, que ele vai coletar informação, que ele vai fazer perícia de local, que o médico perito, que ele só faz exame necroscópico, né?
Mesmo dentro do Instituto Médico Legal, a gente tem muitos outros exames, o exame necroscópico é só um deles, né, que não é o que é mais feito. O exame que é mais feito dentro do Instituto Médico Legal é o exame de lesão corporal, que são em pessoas vivas, né? Então, as pessoas elas acham que os peritos trabalham quase que exclusivamente com a morte, com né? pessoas mortas, Mas sim, não, com a gente mortes, trabalha com as vidas, né? Porque nós temos os acidentes de trânsito em que as pessoas sobrevivem e que vão passar por perícia. Tem a perícia do veículo para ver o dano daquele veículo, tanto para fins criminais quanto as seguradoras, né? Então, a gente trabalha muito mais com a vida do que com a morte em si, né? Então... Exatamente. A gente está chegando ao final do programa, Raquel. Eu queria saber de você, que conselhos você daria para quem quer seguir a carreira de perito? Olha, eu daria o seguinte conselho: estude, se dedique, né? Tenha essa curiosidade para conhecer um pouco do direito. Não precisa ter as duas áreas de formação, mas eu preciso conhecer o mínimo de direito para que eu possa elaborar o meu laudo melhor. Se eu entendo como é a dúvida do juiz, a hora que eu vou escrever fica muito mais fácil de escrever melhor, né? Então tem que ter essas duas curiosidades, naquilo que você quer fazer e um pouquinho do pezinho ali no direito. Perfeito. É isso. Quer dizer mais alguma coisa para o nosso telespectador? Fica à vontade aqui na câmera 2, aqui, ó. E se tiverem alguma, não sei, alguma outra dúvida, né? Eu sei que as pessoas elas têm muitas curiosidades a respeito dessa área da perícia, porque é uma área que a gente não tem muito acesso, né? A gente vê muito o que tem nos programas de seriados, documentários, mas a gente não tem acesso a um perito, às vezes, para perguntar alguma coisa e tirar curiosidades, né? Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, a gente que agradece, Raquel. Eu que te agradeço você, né, prestar todos esses esclarecimentos, tanto para quem quer, né, seguir, para o telespectador em geral, mas para as pessoas que querem seguir essa carreira, né, e também que têm curiosidade de saber como é que se desenvolve uma profissão, né, no nosso mercado de trabalho. Obrigado. Obrigada. Pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Olha, o programa Vida e Companhia de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.